Dando continuidade ao tópico sobre camada limite, agora a gente vai falar de camada limite laminar e turbulenta, tá? Então vamos começar assistindo a esse vídeo aqui, o vídeo número 6, e a gente tem uma captura, tá? Em câmera de alta velocidade, tá? De feixes de fumaça de um escoamento em uma placa plana, tá? Então o que a gente vê? Que no começo está tudo muito bem comportado. Em um dado momento, os feixes de fumaça eles passam a ficar muito turbulentos, né? Então começa a haver uma oscilação muito grande de velocidade, tá? E é isso que a gente chama de turbulência, tá? Exatamente essa oscilação grande de velocidade, tá? Então quando a gente tem essa oscilação grande de velocidade, em termos de direção e mesmo de intensidade, a gente tem o que a gente chama de turbulência. Então isso que está acontecendo aqui é exatamente a transição de uma camada limite laminar para uma camada limite turbulenta, tá? Então a gente vai ter que o escoamento ele vai nascer sempre com uma camada limite laminar, tá? Então a camada limite laminar ela existe, mesmo que seja por um curto trecho, mas todo escoamento ele nasce com uma camada limite laminar, tá? Com esse perfil de velocidade. E aí a gente vai ter uma região de transição. Então a velocidade aqui, basicamente, na superfície do escoamento laminar, ela vem sendo perdida com o desenvolvimento da camada limite, conforme a gente já viu, a camada limite vem desenvolvendo, vai ficando mais espessa e perdendo velocidade na superfície. Com essa perda de velocidade, a gente começa a ter uma maior turbulência, uma maior interação, uma maior variação de velocidade, que é aquilo que a gente acabou de ver no vídeo da fumaça. Essa parte dessa transição, eu já vou tratar um pouco mais em detalhes sobre essa transição. A gente vai ter essa região da transição, tá, em que a camada limite tá se transicionando, está passando a ser turbulenta e finalmente ela passa a ser turbulenta. E quando a camada limite passa a ser turbulenta, a gente tem um aumento de espessura da camada limite, tá? E o fluido ele passa a ter um comportamento oscilatório, ou seja, a variação de velocidade e intensidade, tá? Com esse comportamento todo oscilatório, há uma transmissão de energia maior. Tá? Então, dentro da camada limite turbulenta, devido à turbulência, a gente acaba tendo uma transmissão de energia no fluido muito maior devido à turbulência e a velocidade no contato com o corpo ela aumenta. Então a gente viu que a camada limite laminar ela vem desenvolvendo, vem perdendo velocidade, e aí em algum momento, devido ao próprio desenvolvimento dela, ela passa a ser turbulenta, a gente vai olhar em mais detalhes isso, e na hora que ela passa a ser turbulenta, devido a essa troca de energia que acontece, devido à turbulência que a gente acabou de ver no vídeo da fumaça ali, a velocidade na superfície do corpo ela aumenta, que ela começa a receber maior velocidade da parte que está mais distante do corpo. Então, o corpo, a parte que está mais longe aqui da camada limite, tem maior velocidade, né? Da mesma maneira que a gente vê aqui. Quando eu tenho turbulência, essa velocidade aqui começa a ser transmitida para a parte de baixo. E aí eu vou ter uma alteração do perfil, vou ter um aumento de velocidade na superfície. E vai ser muito bom para o stall. A gente já viu como que o stall ou descolamento ou separação, né? A gente já viu que quando a gente tem maior velocidade na superfície é melhor, porque o descolamento é quando a velocidade da superfície fica nula. Né? Próxima à superfície ela fica com a variação nula. Se eu tenho mais velocidade na superfície, vai demorar mais para ocorrer a separação. Tá? Estava falando dos mecanismos, né, que podem ocorrer, tá? E uma coisa que pode ocorrer é que a camada limite, ela chega no ponto de separação, a camada limite laminar, tá? E ela se separa, tá? E quando ela se separa, ocorre a formação do que é conhecido como bolha de separação laminar. Quando essa camada limite ela se separa, ela gera toda aquela turbulência, tá? O que fica recirculando aqui, tá? E após essa turbulência, por ser muito pequena, o escoamento inteiro não descola. É um descolamento apenas localizado, que fica embaixo do escoamento externo. Tá? O escoamento externo ele passa por cima, porém, depois desse descolamento localizado aqui, que a gente vê fluxo reverso nessa região de vórtice, a gente passa a ter o desenvolvimento da camada limite turbulenta. Tá? Então, o escoamento ele passa a ser mais turbulento aqui, a camada limite começa a ganhar velocidade da parte mais distante do corpo, né, que é mais veloz, né, o perfil de velocidade maior, e a velocidade começa a aumentar na superfície do corpo. Tá? Uma visualização desse fenômeno feita pelo Selig, tá? Muito interessante, inclusive, pelo Selig ou pelo Drella, não tenho certeza. É uma visualização de óleo de um perfil
laminar, inclusive perfis utilizados aí em aeronaves do tipo Aerodesign, e a gente vê com esse óleo a formação exatamente desse ponto A para o ponto B, que a gente vê aqui, é a bolha de recirculação que a gente estava vendo aqui. Então, quando a camada limite veio se desenvolvendo, ela atingiu a velocidade nula, separou, ocorreu essa turbulência devido à separação no escoamento reverso, e essa turbulência ela não gerou um descolamento inteiro da camada limite, ela fez com que a camada limite transicionasse para o escoamento, para o regime turbulento. Então, muitas vezes, quando a gente tem uma camada limite saindo do regime laminar para o turbulento, a gente tem a presença dessa bolha. Tá? Então, ocorre essa bolha de separação laminar e o escoamento passa a ser turbulento. Tá? A gente tem que entender também que pode ocorrer uma separação completa da camada limite laminar. Não necessariamente toda vez que a camada limite laminar, ela vai gerar essa bolinha e em seguida ela continua colada só na forma turbulenta. Tá? Essa bolha de separação ela só existe se o escoamento na região for adequado. Se o escoamento for muito ruim, por exemplo, um aumento de pressão muito grande, é o que a gente chama de gradiente adverso, ou tenta enxergar assim, uma perda de velocidade muito grande, uma região de escoamento que está perdendo velocidade, da mesma maneira que a gente viu ali no canal divergente, né? Se isso for muito grande, a camada limite ela pode descolar diretamente sem a formação dessa bolha. Então a bolha ela forma quando o escoamento está numa região comportada, tá? Sem nada muito severo para causar a separação total, tá? E aí a gente pode ter sim a transição de uma camada limite laminar que estava colada, descolou, originou a bolha e virou uma camada limite turbulenta, tá? Então esse fenômeno é bem interessante, muito utilizado, muito estudado para o projeto de planadores, por exemplo, né, que você quer ter um escoamento laminar, né? Vamos dar uma olhada nesse vídeo 7, tá? E nesse vídeo 7 a gente vai ter a comparação de uma camada limite turbulenta na parte de baixo e uma camada limite laminar na parte de cima, tá? A parte de baixo, a camada limite, ela foi forçada a ser turbulenta a partir de um arame que eles colocaram ali no fluido. Então eles colocaram um obstáculo, tá? Um aramezinho, e esse aramezinho foi suficiente para a camada limite ser turbulenta. Então você consegue ver toda a turbulência na parte de baixo, né? E na parte de cima da camada limite laminar, o que aconteceu? Ela separou. Ela separou desde a hora que começou o escoamento, já ocorreu. Eu vou até colocar de novo aqui desde o começo do vídeo. Então aqui na parte de baixo, camada limite turbulenta, porém colada, tá? Então é uma camada limite que não houve descolamento na parte de baixo. Na parte de cima, camada limite laminar, onde ocorreu uma separação na hora que o canal começou a desenvolver essa redução de velocidade. Então a gente vê em cima a camada limite laminar separando, embaixo camada limite turbulenta, com toda a sua turbulência aí sendo desenvolvida, a gente vê as oscilações de velocidade, né? Porém, ela está colada, o escoamento está próximo à superfície, tá? Aqui a gente está dando uma olhada na camada limite turbulenta, tá? Em vários feixes aí de bolhas, tá? Nesse túnel de água, né? E a gente consegue ver como que a forma dela é diferente, né? Como que ela, cada hora, cada feixe que sai é uma forma diferente, então é um fenômeno aleatório, é uma turbulência, tá? E ela vai tendo essa variação de formato, ou seja, uma variação de velocidade. Então agora a gente vai ter duas camadas limite. A camada limite de cima também foi forçada turbulenta e a camada limite de baixo é laminar. Então veja que a camada limite de baixo ela tende a ser muito parecida toda vez. E a camada limite de cima, que é a camada limite turbulenta, ela cada hora, devido à turbulência, devido a essa oscilação de velocidade que acontece ali, ela tem um formato diferente, né? Esse vídeo eu acho muito interessante, porque eles fizeram vários takes, tá? Igual a gente está assistindo aqui, e eles vão pegar esses takes e vão colocar todos os takes juntos, para a gente ver como que é a média de velocidade da camada limite turbulenta. Então a turbulenta tem uma grande oscilação de velocidade, e a gente quer ver no final, com essa grande oscilação turbulenta de velocidade, qual que é a velocidade média dela, né? A gente já antecipou aqui que a camada limite turbulenta ela acaba trazendo maior velocidade para a superfície, né? E aí, olham vários takes da camada limite turbulenta e laminar, né? Porém, a laminar oscila muito pouco, ela é praticamente constante, né? Enquanto a turbulenta ela tem uma oscilação muito grande de velocidade associada aí à sua característica, né? O que acontece é que, na média, se a gente sobrepor todas as camadas limites, a camada limite laminar é aquela de baixo,
né, que ficou praticamente constante em todos os casos, e a camada limite turbulenta passa a ter essa cara aí. Então, ela tem, parece uma espessura maior, é por causa da oscilação de velocidade. Mas, no final, veja bem que a camada limite turbulenta ela tem mais velocidade na superfície. Ou seja, o cisalhamento na superfície dela é maior. Tá? Quando a gente lembra lá daquela derivada, a gente olhou agora há pouco, a camada limite turbulenta, né, que é essa camada limite pontilhada, ela tem um cisalhamento maior, enquanto a camada limite laminar, que é a camada limite da esquerda, né, ela vai ter um cisalhamento menor, ou seja, quanto menor esse ângulo, né, que é exatamente o oposto do du/dy lá, 1 menos o du/dy, né, quanto menor esse ângulo, maior o cisalhamento, maior a velocidade na superfície, e é isso que a gente está vendo. Na direita, uma camada limite turbulenta com um ângulo bem pequenininho, e ali um ângulo maior na camada limite laminar, com uma fricção menor e uma velocidade menor na superfície também, né? Então, dando uma olhada em detalhes nesses dois perfis, a gente vai ter que a camada limite turbulenta, devido à troca de energia que acontece dentro da camada limite, ela vai ter mais velocidade na superfície, tá? Então, isso quer dizer que a camada limite turbulenta vai ter mais fricção, tá? E essa fricção, obviamente, vai aumentar o arrasto. A camada limite laminar tem menos velocidade na superfície e também, com essa menor velocidade, ela suporta menos gradiente adverso, menos redução de velocidade do escoamento. Tá? O gradiente adverso é quando a gente fala quando o escoamento desacelera e há aumento de pressão. Então ele é adverso porque é uma pressão maior na parte posterior que pode causar o descolamento. Então a camada limite laminar ela resiste menos a descolamento do que a camada limite turbulenta. A camada limite turbulenta, apesar de ter mais atrito, ela tem mais velocidade na superfície que causa o atrito, porém ela vai resistir a um descolamento muito mais do que a camada limite laminar. A gente vê a espessura, né? E a camada limite laminar tende a ser bem menos espessa que a camada limite turbulenta. A turbulenta, devido a essa troca de energia que acontece dentro dela, a espessura dela é maior, né? Então, a gente vai ver esse efeito nesse gráfico, tá? Esse é um gráfico de CF, que é o coeficiente de fricção, está diretamente relacionado àquilo que a gente já conversou, da inclinação da velocidade, do du/dy, tá? E está diretamente relacionado a isso, que é o cisalhamento do fluido com o corpo sólido, e o número de Reynolds, que é um parâmetro que a gente vai aprender na próxima aula, mas tenha em mente que ele tem ligação com o comprimento do corpo, basicamente. Tá? Vamos considerar isso nesse momento. E o que a gente vê que para um número de Reynolds menor, ou seja, como se fosse um corpo menor, a gente vai ter a camada limite laminar ocorrendo, mas para um mesmo número de Reynolds, a gente vai ter que a camada limite laminar dá muito menos arrasto, ou seja, menos CF, do que a camada limite turbulenta. Tá? É interessante ver ó, que a partir do momento que o Reynolds vai aumentando, o coeficiente de fricção das duas camadas limites, tanto laminar quanto turbulenta, vai reduzindo. Por que esse coeficiente de fricção reduz com o aumento de Reynolds, que é o aumento do comprimento? Vamos lá, dá uma pensada. Ele reduz exatamente porque a camada limite passa a ser mais espessa e o gradiente de velocidade passa a ser menor. Ou seja, na média, a velocidade na superfície passa a ser menor e assim o cisalhamento é menor. Então, quanto maior o corpo, menor o cisalhamento. E por isso que a gente vê esse aumento do número de Reynolds causando uma redução do coeficiente de fricção. Porém, para um mesmo número de Reynolds, que eu estou demonstrando aqui em 10 a 7 de Reynolds, a gente vai ter que a camada limite laminar dá muito menos arrasto de fricção. Ou seja, o coeficiente de fricção dela vai ser muito menor. Essas equações que a gente está vendo são fórmulas semi-empíricas para calcular, tá? Não precisa se preocupar com isso. A gente também tem aqui um efeito de Mach na camada limite turbulenta, também não precisa se preocupar com isso. A gente tem que comparar as duas curvas aqui. Essa com Mach 0 da turbulenta e essa com Mach 0 aqui da laminar. E a gente vê essa diferença muito grande aqui, praticamente de uma ordem de grandeza, né? Então aqui 10 a 2, né? 10 a menos 2, 10 a menos 3, então praticamente 10 vezes, né, menor o arrasto de fricção da camada limite laminar em relação à camada limite turbulenta, né? Então, já que terminamos essa parte aqui, eu só queria dar uma última repassada aqui nessa parte aqui. Então, a gente falou disso aqui, então a camada limite laminar transicionando, ficando turbulenta, e esse aumento de velocidade, né? Então, mais uma vez, só para fechar,
a gente vai lembrar que a camada limite turbulenta tem mais velocidade na superfície do que a laminar. E aí, para encerrar esse tópico, eu queria deixar a pergunta para você. Em uma aeronave de escoamento laminar, como que é possível prevenir a separação? Que a camada limite é laminar. Então, estou dando um exemplo aqui de um planador, né? Que é uma aeronave de escoamento laminar. Como que eles fazem para você não ter uma separação abrupta, igual a gente viu no canal Divergente ali, com a camada limite laminar, né? Eu vou deixar essa pergunta para vocês, tá? Eu vou responder para vocês no próximo tópico, mas dá uma pensada. O que você faria se você tem uma aeronave laminar, que você quer o escoamento laminar para reduzir o arrasto de fricção, obviamente, só que isso pode causar separação. Nem sempre vai ocorrer aquela bolha. Como é que você garante que, por exemplo, ou você vai ter a bolha ou você vai retardar, não vai ter uma separação completa, né? Então, vou deixar essa pergunta para vocês. E a próxima pergunta, e eu já estou dando uma dica aqui para a resposta, né? É como projetar um perfil de escoamento laminar, né? Então, eu estou colocando 3 perfis aqui. Um deles é turbulento e 2 perfis são laminares. Então, você sabe qual que é qual? Qual desses perfis tem escoamento, é feito para o escoamento turbulento? Qual deles é feito para o escoamento laminar? O perfil de escoamento laminar, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que ele não é 100% laminar, mas ele tem uma boa parte do perfil vai ter um escoamento laminar e isso obviamente vai reduzir bastante a fricção. É possível conseguir escoamento laminar aí na vida prática aí até 70, 80% da corda, tá? Que é uma região bem grande, tá? Então, como que você projeta um perfil de escoamento laminar? Qual que é a característica, a principal característica que você tem que ter num perfil de escoamento laminar para fazer o projeto desse perfil? E por fim, eu vou deixar a pergunta da bola de golfe. Então, a gente vê a figura aqui da bola de golfe, né? Cheia de deformidades, né? E você sabe por que a bola de golfe tem esse formato? Por que ela não é uma bola parecida com uma bola de ping-pong, por exemplo, que é toda lisa, né? Então, deixando essas 3 perguntas para você. Então, como que uma aeronave de escoamento laminar, tipo um planador ou uma aeronave de aviação geral, ela previne a separação do escoamento, que pode acontecer na camada limite laminar, porque tem menos velocidade na superfície. Como projetar um perfil laminar? Qual a característica principal de projeto de um perfil laminar? E me explica por que a bola de golfe tem esse formato. O que é que está... Qual a característica que foi desejada para fazer esse formato da bola de golfe, né? Então a gente encerra esse tópico aqui. Espero que você tenha gostado, tenha entendido bastante da camada limite. E fica ligado nos próximos itens aí que vão ser muito interessantes também para o seu aprendizado.